Olá pessoal, tudo bem? Bom dia para vocês que nos assistem e nos acompanham. Hoje eu trouxe mais dois versículos, na verdade, para a gente estar meditando hoje junto. E a gente vai falar hoje sobre a consciência, amados? E vamos falar a verdade. A consciência ela é algo que mexe com nós, Porque de repente se nós fizermos algo certo, nós vamos estar com uma consciência tranquila. Mas se não, nós estaremos com uma consciência errada. E não é tão diferente assim na caminhada cristã, Nós que somos já salvos, nós sabemos muito bem que quando nós pecamos, nós não ficamos com consciência boa para com Deus. E nós precisamos então se arrepender, confessar aquele pecado e também deixá-lo. Então, eu quero dar um exemplo aqui de uma pessoa nas Escrituras que viveu com uma consciência, ainda que tiveram um passado muito triste, viveu com uma consciência tranquila perante o Senhor. E quando eu falo de consciência tranquila, não é que você vai ter que virar uma pessoa sobrenatural, que você não vai deslizar, que você não vai errar. Não, eu não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que a gente precisa fazer o possível a cada dia para termos uma consciência sã diante de Deus. Eu quero que você leia junto comigo, lá em Atos, capítulo 23 e o versículo 1, falando sobre Paulo, Veja o que diz lá. Diz assim: E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Varões, irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Olha que interessante, amados. Paulo aqui diz que ele estava andando diante de Deus com toda a boa consciência. Eu estava pensando esses dias, será que se nós fôssemos olhar a nossa consciência, como estaria a nossa consciência diante de Deus? Será que a nossa consciência nos acusaria ou não? Então a gente precisa entender isso. Por quê? Porque não adianta você viver uma vida onde você é salvo, é um cristão, mas a sua consciência ela está pesada com Deus. Então a gente precisa entender que a caminhada cristã ela não é só você viver para Deus. Não, você precisa viver para Deus, mas com a sua mente tranquila, com a sua consciência tranquila. Eu fico imaginando o caso de Davi com Batseba, Como que Davi dormiu aquela noite? Será que a consciência dele estava leve? Mas enquanto ele não confessou aquele pecado dele, eu tenho certeza que Davi, ele ficou ferido por dentro. Davi, ele ficou muito triste, porque o pecado traz isso, ele traz tristeza, E talvez muitas pessoas, elas caem em pecado e elas abandonam tudo para lá. Mas eu quero falar uma coisa para você. A boa consciência com Deus, ela exige uma vida de santificação, mas também ao mesmo tempo uma vida de arrependimento. É necessário isso na vida de cada cristão. É necessário ter uma consciência tranquila. Aí você pensa, mas Alex, eu devo ter uma consciência tranquila, ando certo com o Senhor, eu nunca caí em pecado. Mas há outra coisa também que a gente precisa entender. No livro de Atos, no mesmo livro, no capítulo 24 e o versículo 16, diz o seguinte: E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com os homens quanto para com Deus. Eu acho interessante que Paulo falou isso daqui, que a consciência que ele procurava ter era uma consciência tranquila, tanto diante dos homens e tanto diante de Deus. Então a gente precisa entender essas duas coisas. Não adianta você ter uma consciência tranquila com os homens, mas sendo que a sua consciência com Deus ela está pesada. E amados, eu queria dizer uma coisa que eu vejo que muitas pessoas, às vezes elas sofrem com o passado, porque simplesmente elas têm uma consciência pesada em relação àquilo. E elas sofrem hoje no presente aquilo que foi do passado. Isso é algo ruim? Amados, isso é algo ruim porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a gente precisa, a partir do momento que a gente entregou a vida para Jesus, ter uma consciência tranquila. Deus ele não vai te cobrar nada do passado, sabe? Coisas que você fez no tempo da ignorância. A Bíblia mesmo fala sobre isso, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas a gente precisa ter uma consciência tranquila. Olha que interessante, Paulo, ele teve uma vida que ele perseguia os cristãos, ele entrava ali dentro, tomava aqueles cristãos, e apesar de tudo isso, ele disse assim que tinha uma consciência tranquila.
Ele tinha uma consciência tranquila. Por quê? Porque ele estava também levando em consideração quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho para Damasco. Isso mudou tudo, porque aquilo que ele fez, Paulo estava pensando que aquilo que ele fazia, ele estava fazendo bem, né? Ele era um homem zeloso, né, pela sua religião ali, e ele estava pensando que ele estava fazendo bem, mas na verdade ele estava fazendo aquilo na ignorância. Então a gente deve entender que Paulo, ele pensava que estava agradando, mas estava fazendo exatamente ao contrário. E para fechar essa mensagem de hoje, eu queria perguntar uma coisa para você. Qual será a sua consciência se hoje o Senhor aparecesse diante de você? Será que a sua consciência seria leve ou pesada? De culpa, ou você não seria culpado? Às vezes, amados, a gente não para olhar. A gente é salvo, já tem tudo, então a gente não liga muito. Mas a gente deve pensar que também a gente deve viver aqui uma vida de consciência. Talvez você diz, minha consciência está tranquila, eu já não vou ser mais condenado, eu já sou salvo, mas como que fica a questão? E a consciência para com os homens? E a consciência daqueles pecados que talvez aos olhos escuros a pessoa comete? Será que você tem se lembrado disso? Será que sua consciência é tranquila de cantar um louvor, de repente de até mesmo orar, né? Sabendo que você está andando em caminhos errados? Será? Eu tenho certeza que não, né? Então a gente precisa entender isso. A consciência tranquila para com Deus, ela é uma consciência que vem de um coração puro, contrito e arrependido, que Deus não desprezará. Fechando a mensagem, nós vamos orar agora, tá ok? Senhor Deus, amado Pai, Pai de bondade, nós te agradecemos e te louvamos por mais essas verdades da Tua Palavra. Nós possamos estar buscando a Ti a cada dia, vivendo uma vida que honra, que glorifica o Teu santo nome. Nós possamos estar, Senhor, a cada dia falando da Tua benignidade, da Tua misericórdia, qual nos salvou. Senhor, nos ajude em nossas fraquezas, em nossas lutas diárias, e que nós possamos ter uma consciência tranquila. Mesmo que nós venhamos sofrer o dano, que nós possamos estar vivendo com consciência tranquila perante os homens e perante Ti. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigado. Eu agradeço cada um de vocês e eu vejo vocês nas próximas mensagens, nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Compartilhe.